Livro Uma Vida com Propósito, dia 24. Transformado pela verdade. As pessoas precisam mais que de pão para sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Essa verdade está em Mateus 4:4. Em Atos 20:32 diz: Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisam nessa comunidade de santos amigos. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornarmos semelhantes a Jesus, devemos preencher a nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso, somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Jó disse: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e para o crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a sua prioridade máxima. Jesus chama isso permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Eu devo aceitar a sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos a fim de tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, todos estão fazendo isso. Tradição, sempre fizemos assim. Razão, isso me parece lógico. A emoção, para mim, essa é a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus.
Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhe como viver. Nos primeiros anos do seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com as suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia como a única autoridade para sua vida e o seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como a autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que, antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito disso? Determine que, quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer a ordem faça sentido para você ou não, independentemente da sua vontade. Adote a declaração de Paulo como a sua afirmação pessoal de fé. Eu creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Eu devo assimilar a sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. A primeira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como a nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, que está à beira do caminho, a mente superficial, que é o solo pedregoso, e a mente distraída, entre os espinhos. E em seguida adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o seu professor de Bíblia, você deve examinar a sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha: num espírito humilde, gentil e modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. Segunda, por mais de 2000 anos na história da Igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário do que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a lerão de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em 1 ano você terá lido ela toda. Se você eliminar alguns programas de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras no período de 1 ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou aos reis de Israel a sempre manterem por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e tê-la todos os dias de sua vida, mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diário da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra arbitrariamente, negligenciando outras. A terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é uma outra forma prática de permanecer na Palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar as suas impressões.
Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar os seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria publicado há algum tempo. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, porquê, como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-las. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. A quarta é memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará o seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles os ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar a sua fé com outros. A memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as Escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro, que falaram ao seu coração. Escreve-os em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as Escrituras em qualquer lugar, enquanto estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização das Escrituras são repassar, repassar e repassar. A Bíblia diz: lembrem-se do que Cristo ensinou, que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e as tornem sábios. A quinta é refletir sobre a palavra de Deus, o que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutro, deixando a mente fluir. E isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. A meditação é um pensamento concentrado, é necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, então você já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado de algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus e não para o problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus do que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos o nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi homem segundo o meu coração é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos, eu medito neles o dia inteiro. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter respostas às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-lo em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele muito intensamente. Ele não se importa se você frequenta ou não estudos bíblicos, mas sim
que você não pratique nada do que você aprendeu. Enganamo-nos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. Mas o fato é que, preocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão os que a praticam. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende o nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças, por isso a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar os seus ensinos à própria vida. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudos bíblicos. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática. A prática é algo que você possa fazer e verificável, é como um prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. Assim disse Moody: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Esse é o momento que nós pegamos nosso caderno, a nossa caneta e nós vamos para o Pensando sobre o meu propósito de vida do dia 24. E o tema para reflexão é: a verdade me transforma. E o versículo para memorizar está em João 8, versículos 31 e 32. Se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E a pergunta para meditar é: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer?